Olá, tudo bem com você? Então hoje nós vamos iniciar a nossa primeira lição do resumo da semana, que é a lição número 10, que trata da aliança e da entrega de Deus do modelo do santuário a Moisés e a forma como o processo seguinte, que é a resposta do povo à construção do templo e a maneira como Deus levou avante o seu projeto de reconciliação com Israel. Bem, não esqueça de ao final se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa primeira lição de domingo, o livro e o sangue. Leia Êxodo 24, 1 a 8. Quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e o seu povo? Os israelitas, ao ouvirem a palavra de Deus e receber o sangue da aliança, são parte do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. E aqui existe algo curioso e ao mesmo tempo interessante de observar a partir da referência de Êxodo 24, 7. O texto diz assim: Moisés, em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo o que Aroer ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Ou seja, existe uma ordem para os fatores. Em primeiro lugar, veio a leitura da palavra, a apresentação da palavra de Deus como um modelo, como o critério, como a referência para o povo de Israel. Tanto no sentido do seu conhecimento, da forma como se estrutura o conhecimento, ou seja, que na filosofia a gente vai chamar isso de epistemologia, mas não é só isso. É uma sequência que leva a outra, que é o sangue. Ou seja, primeiro vem a palavra, que desperta a fé. Depois vem a aspersão do sangue. E essa forma estabelece um critério interessante de conduta e de caminho a ser percorrido por aqueles que aceitam o convite de Deus. Lembra que a Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é a referência número 1. A fé é despertada a partir dessa palavra. É como consequência da compreensão da palavra de Deus, eu sou capaz de entender a necessidade que eu tenho da graça de Cristo e do sangue de Cristo que me salva do pecado. Mas não só isso. Entender a aplicação desse ritual que envolve sangue, no caso de Israel, o sacrifício de um cordeiro na sua forma correta. Caso contrário, isso poderia ser compreendido como o paganismo compreendia os seus sacrifícios. Deus nunca propôs uma barganha. Sacrifice animais e eu lhes concedo perdão. O processo é outro. O animal simplesmente fazia lembrar que Cristo morreria por todos e, portanto, não havia nada de místico naquele animal ou naquela oferta. Como também não havia nenhuma coisa significando que naquela oferta movesse o coração de Deus. O sentido era outro. E isso estava presente na palavra de Deus. E por isso, essa ordem é a primeira coisa interessante na apresentação temática dessa semana. A gente lembra que a partir da palavra de Deus vem a compreensão da nossa condição, das nossas necessidades. E é a partir dessa compreensão que eu sou movido na direção de Deus, para que eu possa compreender a palavra de Deus. Neste contexto, aparece a pessoa do Espírito Santo. O mesmo que inspirou a palavra é aquele que me ilumina a mente para que eu possa compreendê-la. E é por isso que a situação do Espírito Santo é vital para o processo de redenção,
Você lembra, Jesus disse na sua última instrução aos discípulos, em referência ao papel do Espírito Santo, naquele trecho muito lindo do livro de João, nos capítulos 13 e 17, quando a figura do Espírito Santo é apresentada como aquele que me convence do pecado, que me leva até a justiça de Cristo e me faz passar de pé sobre o juízo. Não porque eu tenha justiça em mim, mas porque eu encontrei justiça em Cristo ao reconhecer o meu pecado, a partir do que está na referência da palavra de Deus. E é exatamente essa sequência que está sendo montada aqui com o povo de Israel do Sinai. A palavra de Deus é apresentada, a fé desperta no coração, então eles percebem a sua própria condição e respondem afirmativamente ao apelo de Deus. Como forma complementar, há alguns textos que ampliam essa percepção. Um deles é o texto de 1 Coríntios 11, verso 25, onde a aliança do sangue é apresentada como uma nova aliança. Mas essa expressão de nova aliança mostra uma ordem de fatores. A primeira referência foi dada e a segunda referência é posta a partir da primeira. E eu só vou compreender a efetividade a essa segunda referência se eu entender primeiro a primeira. Depois a gente volta a esse tema para perceber algumas confusões que acontecem aqui. O segundo aspecto está em Hebreus 5, a gente também vai encontrar uma confirmação interessante dessa mesma expressão. Ou seja, aquilo que confirma a efetividade das promessas de Deus é o cumprimento da promessa de Cristo manifesto no derramamento do sangue. Então, neste contexto, como seres em pecado, nós vamos a Cristo. Então aparece a consequência disso, o dever de nos tornarmos como Cristo é. E a partir do sangue de Cristo recebemos o poder para essa transformação. E isso nos leva a uma nova condição, a condição de tristeza diante do pecado, que agora se renova na alegria e no prazer de descobrir que a graça me salvou. Mas a essência disso precisa ser compreendida de maneira correta. Então, o que a gente aprende nessa primeira lição, que abre a semana? A primeira questão, a escuta que leva à fé. Quando eu olho a promessa da palavra de Deus sendo lida ao povo de Israel, e a partir da compreensão dela, a resposta que foi dada, isso inicia um relacionamento com o Senhor. O relacionamento com Deus começa pela escuta da palavra. Então a fé nos move à compreensão do sacrifício de Cristo. E por sua vez, a graça é aquilo que nos conduz à obediência. É porque fomos salvos por Cristo e compreendemos a graça, que a obediência é fruto da salvação pela graça. O amor de Cristo. Lembra que o Novo Testamento também fala disso? O amor de Cristo nos constrange, nos envergonha, por sabermos que Ele morreu em nosso lugar. E é isso que move o coração daquele que agradece o sacrifício de Cristo na direção da obediência. Ou seja, precisamos da graça para obedecer, tanto quanto precisamos da palavra para termos fé. O fim desse processo é a confiança no Cordeiro, a confiança no sangue de Cristo. Ou seja, a obediência verdadeira é aquela que surge da confiança em Jesus Cristo. Amém. Bem, você quer saber mais? Então não perca a segunda lição, Vendo Deus. Aproveite agora para se inscrever, se não estiver inscrito, tá bom? E compartilhar com seus amigos.
deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.